Muito obrigada. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui. Quando eu fiquei sabendo do convite, eu falei, puxa vida, todos nós merecemos estar um pouquinho no cantinho de luz, né? Já gostei de vocês, já pelo nome, porque realmente é muito acolhedor. Bom, então o nosso tema de hoje é saúde espiritual. Como é que a gente faz com o PowerPoint? Esse aqui? Tá, esse é o que passa, né? Então, a gente vai falar sobre saúde espiritual. E é claro que esse tema é um tema muito abrangente, não é mesmo? E sempre, então a gente vai falar de alguns poucos pontos de vista. Sempre que a gente fala de saúde espiritual, quando a gente fala de saúde, a gente sempre conecta com o corpo, não é mesmo? A gente já pensa logo no corpo. Mas a gente vai vendo que quando o nosso corpo começa a não ficar bem, a gente começa a perceber que a gente precisa começar a checar a saúde do nosso espírito. Esse aí é o grande começo. Então, a gente deve realmente se preocupar com a saúde do nosso corpo, mas é imprescindível que a gente comece a se preocupar também, em primeiro lugar, com a saúde do nosso espírito, não é mesmo? Porque quando a gente começa a perder a saúde física, já demonstra que há muito nós já perdemos a nossa saúde espiritual. A perda da saúde física já é o último reflexo da doença do nosso espírito, né? Mas é claro que isso é um assunto muito grande e muito abrangente. E a gente precisa da nossa saúde espiritual para todas as áreas da nossa vida, né? Porque para a gente ter sucesso no trabalho, para a gente ter sucesso nos nossos relacionamentos, para a gente ter sucesso no nosso casamento, no dia a dia com as pessoas, isso requer que a gente tenha saúde, que busque saúde. Então, nós vamos colocar alguns pontos de vista que eu espero possa contribuir para trazer um pouquinho mais de fortalecimento na saúde espiritual da gente, não é mesmo? Então, quando a gente fala de saúde espiritual, a gente vai vendo que a saúde já é um resultado natural do investimento que a gente faz na nossa espiritualidade, nesse movimento que a gente faz de nos alimentar interiormente. É um movimento que a gente faz de entrar em contato com o nosso eu divino. Nós todos fomos criados por Deus simples, né? Mas com potencial de perfeição. Então nós estamos neste caminho de busca, a busca do nosso interior, da nossa beleza interior, do nosso eu divino. E nessa busca de aprender a acessar todo esse potencial que Deus colocou dentro da gente, porque Deus, no momento que nos fez simples e sem nenhum conhecimento, Ele sabia que o final da nossa jornada é a plenitude, a pureza, o espírito puro, assim como Jesus, né? Então Ele colocou em nós essa sementinha divina, esse euzinho divino que nós precisamos acessar, desenvolver, evoluir, não é mesmo? E toda vez que a gente se distancia desse movimento de crescimento, de busca, né, da plenitude interior, a gente também se afasta de Deus, né? Então aí começa, como resultado, a gente começa a experienciar carência. A carência afetiva, a carência, alguma coisa que falta, que a gente não sabe explicar. Toda vez que a gente se afasta desse caminho, não é mesmo? E a gente começa, em decorrência disso, afastando dessa conexão, a gente começa a experienciar pequenos conflitos ali, pequenas indisposições ali, umas doenças aqui, uma doença aqui lá. Então a gente vai percebendo que quando a gente vai se distanciando dessa essência divina, a gente também vai se distanciando do amor do nosso Pai, da conexão com o nosso Pai. E isso é uma coisa que a gente vai falar também. E é muito importante que a gente perceba por que isso acontece, né? Muitas vezes, as perspectivas com as quais a gente olha a vida nos faz ficar um pouco equivocado. Então, muitas vezes é o resultado desse nosso materialismo, desse nosso apego às coisas materiais,
que faz nos sentir, às vezes, distanciados das nossas metas. E tem duas maneiras, né, de estarmos nessa perspectiva do materialismo, que nos afasta com a conexão com o nosso eu divino. Tem aquele materialismo que a pessoa realmente já não acredita muito em Deus. A pessoa está mais preocupada de ter coisas, de a luta. Ela não tem muita preocupação de olhar ou de conhecer o mundo interior, esse universo interior. Ela está com a atenção mais voltada para o exterior, não é mesmo? E nega a existência divina, nega os entendimentos da lei divina, é um olhar muito materialista do aqui e agora, do ter, do conquistar aqui e agora. Está sempre à procura dos prazeres imediatos, né? Não é uma pessoa que está investindo muito. E nessa maneira de ser, a doença às vezes pode não se manifestar rapidamente na parte física, mas começa a aparecer principalmente na parte emocional e na parte espiritual. E o nome maior dessa doença é o egoísmo. E começa a acentuar cada vez mais e a cristalizar nesse espírito essa doença que é muito difícil de ser tirada, da vida, do dia a dia. Existem milhões de pessoas exatamente nesse patamar, não é mesmo? Uma outra forma mais indireta desse materialismo é a pessoa que a gente fala que é o materialismo espiritualista. A pessoa acredita em Deus, a pessoa já tem conhecimento que é um espírito imortal, mas ainda não aprendeu a vivenciar as lições de Jesus no dia a dia. É aquela pessoa que vive acreditando, mas só vem no centro quando está tudo desmoronando. Aí vem, toma um passe e vai para casa. Ah, não, já estou melhor. Aí só lembra de Deus quando tem um filho doente. Ah, não, agora eu vou rezar. Não, agora eu sou espiritualista. Não, agora eu vou conectar. E a partir do momento que a água saiu um pouquinho aqui, já não pensa mais. Ainda a parte de Deus, a parte divina, está fora. Não é ainda uma conexão bem dentro da gente, né? Então, nessa postura que é aparentemente espiritualista, ainda tem muito do materialismo. Ainda não está realmente vivenciando, não é mesmo? Então, nessa maneira, ainda Deus é uma coisa muito externa, não é uma coisa interiorizada no dia a dia. E ainda assim, não aprenderam a realmente confiar na providência divina. É aquela coisa, só quando as coisas estão realmente queimando é que a gente lembra que existe algo que pode nos ajudar, não é mesmo? Então, ainda assim, existem milhões de pessoas assim e muitos de nós aqui. Quantos de nós aqui que ainda não tem Deus literalmente dentro de si? Ainda não conquistou uma fé inabalável? Ainda não está literalmente vivenciando? Então, todos nós estamos no caminho da conexão com o nosso Pai, não é mesmo? Então, a saúde espiritual vem do resultado desse cultivo, dessa espiritualidade que a gente precisa de envolver. Quanto mais a gente investir nessa relação com o nosso eu divino, essa relação com o nosso Pai, mais saúde espiritual a gente vai adquirindo. E uma forma muito legal da gente ver é a gente começar a contemplar o quanto que Deus está realmente presente dentro de nós, literalmente falando. Às vezes a gente tem uma ideia intelectual que a gente acredita em Deus, mas na hora da crise, como que a gente se porta? Como que a gente se comporta? O quanto que eu tenho a fé inabalável durante uma luta, que tudo vai ficar bem, que tudo que está acontecendo é porque precisa acontecer para o meu burilamento. Exatamente, para tirar o mal. Até parece que você leu minhas anotações. Impressionante como a espiritualidade trabalha, né? Na parceria. Então, a gente tem que entender que, na realidade, Deus tem um fluxo de amor divino imenso para nós. Deus tem um fluxo de misericórdia divina constante. Deus tem um canal de abundância e prosperidade, de luz, para nos acolher constantemente. E nós, como filhos, precisamos aprender a entrar debaixo desse fluxo de amor e de abundância. E isto nos traz a fé inabalável, isso nos traz
a tranquilidade de enfrentar as lutas que a gente precisa enfrentar para que o nosso caminho seja harmonizado através das lições que a gente precisa ter. E é daí que a gente recolhe as forças que a gente precisa ter para enfrentar o nosso dia a dia. Então, quando a gente não entra nesse fluxo de amor divino que nós temos em abundância, é onde a gente começa a sentir a carência. É onde a gente começa a ficar desencorajado. É onde que a gente fica perdido, não sabendo como agir. Não é mesmo? Para fazer uma analogia, o quanto que às vezes a gente se afasta do amor divino do nosso Pai, é como se a gente entrasse para tomar banho com uma capa de chuva impermeável e um guarda-chuva aberto. A água está correndo por todos quanto é lado, mas não chega no nosso corpo. A gente desperdiça, sai tudo fora. A gente sai do banho sem se molhar. E é exatamente isso que muitas vezes a gente experimenta no nosso dia a dia. A abundância do amor divino, a misericórdia divina, a providência divina é abundante. Só que a gente está de capa impermeável e guarda-chuva. A gente não é tocado por ela. Então, quando a gente bloqueia essa abundância divina, a gente impede que essa energia, esse fluxo de amor nos revitalize. E isso nos faz adoecer. Então é muito importante que para a nossa saúde espiritual, a gente precisa limpar, tirar essa capa de chuva, escancarar, né? Tirar os nossos guarda-chuvas de proteção e tomar um banho de luz divina que o nosso Pai prepara para nós diariamente, não é mesmo? E o importante é que se nós cultivamos, se nós estamos separados dessa conexão divina, a gente começa a ter emoções, sentimentos que não estão alinhados também com esse fluxo. E é onde a gente começa a experimentar certo desequilíbrio na nossa vida. Toda vez que a gente começar a experimentar sentimentos, pensamentos, ter emoções que não traz tranquilidade, reconheça que a gente está fora do fluxo da nossa conexão divina. O nosso eu divino está longe da conexão com o nosso Pai. Por isso que Jesus nos convida a estarmos sempre vigilantes. Por quê? Quando a gente começa a ter esses pensamentos, essas emoções, cá entre nós eles não são nada graciosos. Todo mundo entende o que eu estou falando, experimenta isso no dia a dia, e de repente é um desconforto, não é gracioso, não é gostoso, não é mesmo? Requer que a gente esteja vigilante e comece a perceber que nós estamos colocando a nossa atenção, a importância da nossa atenção, em coisas que estão nos gerando mal-estar, não é mesmo? Então isso precisa ser modificado, porque a gente tem um entendimento já com o estudo espírita, quando a gente põe atenção num sentimento, num pensamento que não nos está trazendo bem-estar, a gente começa, fica uma coisa mal resolvida, né? É desconfortável. E a gente começa a caminhar, isso está em volta da gente, porque a gente sabe da força que tem os nossos pensamentos. Todo mundo aqui tem entendimento da força mental dos nossos pensamentos, como criam forma, como a gente projeta isso, não é mesmo? Então, não seria muito legal se a gente tivesse a habilidade de, quando esses pensamentos já chegarem, a gente pudesse ter algo vigilante que fala, não, peraí, você não é bem-vindo na minha casa? Não seria o ideal? Ser vigilante, não é isso? Retirar o pensamento negativo, o sentimento que está não nos fortalecendo, antes que ele crie ninho no nosso coração e na nossa mente? Não seria maravilhoso? Por isso que é muito imperativo a gente aprender que essa vigilância, fazer de forma sanitária, como é que fala essa palavra? Essa higienização mental é possível fazer com a nossa vontade e com a nossa determinação. Nós temos esse potencial, nós temos o poder de limpar a nossa casa mental. Nós temos o poder de colocar um ser vigilante ali na nossa mente que impeça. Não, eu escolho não pôr atenção nesse pensamento que não está com nada, não vai me engrandecer, não vai me trazer paz. É muito importante. O nosso foco aqui é aprender a buscar
contribuir para que a gente aprenda a buscar esse vigilante que vai nos ajudar a limpar a nossa casa mental, para que não crie nenhum no nosso coração, para que a gente possa experimentar um pouco mais de equilíbrio e naturalmente trazer um pouco mais de harmonia e equilíbrio na nossa vida. Então, a gente aprendendo a buscar equilíbrio, a gente sente mais harmonia e naturalmente mais saúde mental. Então essa é a nossa meta. A gente vai ver pontos de vista que vai nos ajudar a largar aquela corda ali. Quem é que sente que vive numa corda bamba? Você acorda, não, hoje você faz a sua prece, não, hoje eu vou me manter fraterno, eu não vou fazer nenhuma crítica, eu vou ficar com a minha mente serena. Aí quando é lá para o meio-dia já está esbaforido, já soltou as franjas. Ah, não é? Quem é que experimenta isso no dia a dia? Não dá para ver. É natural, não é? Requer muito esforço para a gente ter esse equilíbrio. Por quê? Porque a nossa corda é muito bamba. Então a gente tem que aprender a largar essa corda para que a gente não seja derrubado facilmente. A gente vai percebendo que quando nossa base é mais sólida, o equilíbrio fica um pouquinho mais fácil. Então, esse é o nosso objetivo. Para atingirmos a saúde espiritual, é necessário termos equilíbrio e harmonia. Para isso, precisamos nos conhecer e assumirmos responsabilidade pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Precisamos aprender a viver com mais amor em nossos corações. E esse aprendizado nós conquistamos praticando as lições que Jesus nos aponta. Então é imperativo que a gente faça mudanças tremendas às vezes na nossa vida. É imperativo que a gente nos comprometa a praticar o que a gente aprendeu. E aí nós vamos percebendo de imediato essa mudança de consciência que vai trazer por consequência mais equilíbrio e harmonia nas nossas ações do dia a dia. Porque esse é o grande valor, o quanto que a gente está sabendo colocar as lições de Jesus na vida. Que uma coisa é a gente sentar aqui, escutar a palestra, escutar a lição. Esse é o primeiro passo de bebezinho do nosso aprendizado. O verdadeiro aprendizado vai ser levado daqui para aqui, no nosso dia a dia, não é? Eu vou me comprometer a praticar. Então a gente observar o quanto que na realidade nós estamos tendo sucesso em praticar no dia a dia. Quanto de equilíbrio eu estou experimentando? O quanto de paz eu estou experimentando? O quanto de harmonia? Quantos conflitos eu já consegui dissolver? Quantas lutas, como ela falou no preparo, tão bem preparado, o preparo foi tão significativo. Quantas dessas lutas eu já transformei em aprendizado? Esse é a grande meta da saúde espiritual. E nós temos os ensinamentos de Jesus, que é o orai e o vigiai e amar-nos uns aos outros. Então nós vamos focar nesses dois ensinamentos de Jesus, que são tão simples. A gente está escutando há quantas centenas, né, de séculos. A gente ainda não aprendeu. Então a gente tem que ficar falando, né? Parece que é o arroz com feijão da palestra, todo mundo fala das mesmas coisas, mas é porque a gente ainda precisa aprender. Não só escutar, a gente precisa aplicar isso na nossa vida, não é mesmo? Então, como é que a gente começa a aprender a aplicar esses ensinamentos na vida? Começa com a habilidade de controlar. O autocontrole é imprescindível para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde espiritual. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames e nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás a fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Essas são as palavras que o nosso Chico, né, também colocou para a gente. Tudo começa aqui, começa nos nossos pensamentos. A gente
pensa constantemente, certo? E a gente pensa de forma incessante. Só que nós temos uma força mental incrível, incrível, incrível. E como toda força, ela precisa ser gerenciada e direcionada, não é mesmo? Quando nós colocamos a atenção em nossos pensamentos, seja positivo ou negativo, eles começam a ter mais força, não é mesmo? Às vezes a gente começa a pensar algo, e se eu penso muito naquilo, aquilo vai criando força, vai criando forma, e a gente começa a ficar com isso muito grande dentro da gente. E quando a gente começa a andar, e vai pensando, aquilo vai tendo tanta força, a gente vai começando a pensar nisso, e acreditando naquilo com tanta convicção, que começam a se formar verdadeiras forças mentais que vão começar a atuar na lei de atração e reação. A gente começa a atrair, né, as coisas com as quais a gente está ligado. É a força da lei da atração. E o que acontece? A gente também começa a atrair nossos amigos desencarnados que também têm os mesmos pensamentos. Por isso é imperativo a gente estar atento na qualidade do nosso pensamento. Isso começa a ficar registrado na nossa energia, nosso campo energético. E a gente começa a andar por aí, isso cria uma fragrância, não é mesmo? Começa a ser o nosso hálito espiritual. Então, quando a gente sai com esses pensamentos que já estão tão claros na nossa energia, não é mesmo? A gente começa já, com a nossa força, a gente começa a projetar isso. E a gente começa a encontrar provas que o que a gente está pensando é verdadeiro. É ou não é? Se eu saio de casa olhando que ninguém gosta de mim, eu vou projetando isso, ninguém gosta de mim, você acha que eu vou ter conexões gostosas, simpáticas? Eu estou projetando que ninguém gosta de mim. E eu vou achar uma prova que isso é verdadeiro. Não é mesmo? Da mesma maneira que se eu acordar acreditando que o dia é lindo e que eu sou um instrumento de alegria, como é que vai ser aquele meu dia? Né? A lei da atração, não é mesmo? Por isso que é muito importante a gente aprender que os nossos pensamentos precisam ser direcionados. Muitos de nós vivemos em verdadeiras prisões mentais, porque a gente está há muito tempo solidificando, às vezes, algum pensamento que não nos serve. Eles já se tornaram crenças enraizadas dentro de nós. Isso acaba nos criando verdadeiras prisões, que é muito difícil de se libertar. E nós temos que pensar que muitos desses pensamentos estão tão cristalizados que às vezes a gente traz isso de outras encarnações. Por isso que a gente precisa realmente, já logo de cara, assim que possível que a gente identifica um desses pensamentos, a gente tem que aprender a redirecioná-los. A gente precisa estar sempre vigilante, como se tivesse um eu sempre vigilante, nos protegendo e nos alertando. Olha, esse pensamento não dá guarida, não deixa criar ninho, porque olha, lá na frente você vai sofrer. Não seria maravilhoso se a gente pudesse logo, na vigilância, já eliminar um pensamento assim? Não seria muito bom? A boa notícia é que nós podemos fazer isso. Muito de nós ainda não aprendeu que a gente tem esse poder, porque Deus nos colocou essa centelha divina. E nessa centelha divina é onde está o nosso eu divino. E esse eu divino está observando. Ele pode nos proteger muito mais do que a gente pensa. Por isso que é muito importante a gente aprender a conectar com o nosso eu divino. Eu sempre falo, a gente gosta de fazer na Oficina da Virtude, a gente tem é um código, né, que ajuda a gente. Vamos imaginar um boné, nosso eu divino. Vamos colocar o nosso boné divino. A partir do momento que a gente põe o nosso boné divino, a gente imediatamente relembra que o nosso eu divino pode nos ajudar nesse momento de dificuldade. Por isso que a gente precisa exercitar. A gente pode usar o nosso eu divino, nosso boné divino, que nos ajuda a relembrar do nosso eu divino, para nós reorganizarmos
os nossos pensamentos, para que a gente possa reorganizar as crenças que nos levam a ter conflitos na nossa vida, que nos sabota, que nos limita. A gente pode entrar em contato com o nosso eu divino para a gente começar a eliminar as nossas lutas, porque o potencial está aqui. E se as lutas aparecem no nosso caminho, é porque existem lições para a gente aprender. Só que como a gente às vezes não sabe lidar com isso, a gente começa a escorregar na maionese. Quem que já esteve esse experimento? Começa a experimentar uma limitação, não sabe o que fazer, escorrega na maionese e dá um monte de conflito na vida. Quem de nós não passou por isso? Não é mesmo? Agora, quando a gente começa a entrar em contato com o nosso eu divino, o nosso eu divino tem a habilidade de trazer luz para as nossas limitações, para as nossas sombras. Relembrando que nós somos seres divinos e que esse pedacinho de sombra existe como uma luta que precisa ser aprendida, transformada. A partir do momento que a gente redireciona, ela diminui, ela acaba, a lição é aprendida e a gente volta a conectar com o nosso eu divino. Então é muito importante que a gente aprenda a usar a força do nosso eu divino para trazer luz para os nossos eus que não são nada graciosos. Não é mesmo? Quantas vezes a gente pensa assim, ai, eu não gosto daquela menina, ela está me olhando de um jeito. Não. Quer dizer, tem um eu meu que está numa sombra, é ou não é? Porque a gente tem muitos eus dentro da gente. Só que o nosso eu divino é que é o verdadeiro. Os outros são as pequenas máscaras, os pequenos equívocos que a gente cria com as nossas imperfeições. Então, nesse momento, se eu relembro, ai, Abigail, põe o seu boné divino. Aí você vai relembrar que tem alguma coisa aqui para ser aprendida. E isso nos faz ficar mais focados e nos tornarmos pessoas mais saudáveis, não é mesmo? Então, mas para que a gente consiga isso, a gente tem que ter a habilidade de poder ir olhar o que está nos criando medo, o que está nos criando ansiedade, porque é isso que o nosso eu divino faz. Ele dá coragem para você ir fazer a sua limpeza, a sua faxina espiritual, não é mesmo? Que muitas vezes a gente não quer fazer a faxina espiritual, que é outro nome de dizer a nossa reforma íntima, né? Porque às vezes a gente não sabe como. Então a meta é a gente começar a explorar quem controla os nossos pensamentos, não é mesmo? Muitos de nós vivemos como aquela cabeça ali, a porta escancarada, pode vir o que quiser. E quando a gente pensa o que é, e sem nenhum discernimento, sem nenhum controle, a gente também atrai todo tipo de influenciação negativa que está aí fora, não é mesmo? Porque a casa está aberta e sem dono, sem vigilância, não é mesmo? Então isso é imperativo que a gente faz isso. E quando a gente vai começando a entender que esse poder existe, que nossos pensamentos geram sentimentos e ações, a gente começa a realmente ficar pensando, nós temos que fazer a nossa limpeza espiritual. Porque quando a gente começa a entender o porquê de tanta angústia no nosso coração, por que tanto conflito na nossa vida, por que está tão desarvorado o meu casamento, por que eu não consigo me dar bem com o meu chefe, por que tem sempre os parentes, não sei se aqui tem um parente difícil, tem que se relacionar bem, né? A gente, né? Se está no nosso caminho, é porque tem algo aí pra gente, não é mesmo? Então a gente precisa fazer uma limpeza aqui, que está nas nossas mãos. Não é mesmo? A gente sabe que não existe vítima, né? Todo mundo tem isso bem claro. Não existe vítima, né? Todos nós colhemos as consequências das nossas ações. Mas como fazer? Por onde começar? Essa é a grande pergunta. O primeiro passo é a gente começar a assumir responsabilidades pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. Não é mesmo? Somente quando a gente realmente começa a assumir responsabilidade de verificar cada um deles, porque cada vez que eu tenho um pensamento negativo, que eu abrigo um pensamento negativo, tem algum sentimento por trás dele. Não é? E esse sentimento está aqui por uma razão. Que todo sentimento existe para que ele seja sentido, para que tenha uma lição por trás disso. E quando a gente experimenta, o negócio se dissolve. Quando a gente tem a coragem de olhar e aprender a lição, a gente fala next,
vamos passar para o próximo, que esse eu já aprendi, não é mesmo? E quando a gente descobre que muitas das nossas ações vêm porque tem esses sentimentos, esses pensamentos, a gente fala, não, peraí, a gente tem que colocar essa casa em ordem. Porque se eu me chateio com algumas ações que eu tenho, que às vezes não são ações, são reações. Quantas vezes a gente reage? Puxa, aquela história da fraternidade, né? Da compaixão, onde fica? Quando eu estou no impulso de reagir, num melinho bem grande, onde que está? A gente tem que ter a coragem de olhar qual é o sentimento que está gerando isso. Quais são os pensamentos que estão fazendo isso, não é mesmo? E a gente vai percebendo que a gente pode eliminar muito sofrimento que a gente cria para nós mesmos de forma completamente desnecessária. Porque a dor aparece na nossa vida como aquela força propulsora da lei do progresso para nos ensinar algo. Mas como a gente vai gerenciar isso, pode ser de uma forma mais leve. Muito desse sofrimento que vem junto pode ser desnecessário, pode ser eliminado, né? E tem um ditado americano que fala uma coisa muito certa: tudo que a gente resiste persiste. Vocês já ouviram falar isso, né? Então tem muitas vezes tem um sentimento que a gente fica, não, eu não quero ir lá, eu não quero ver. Não é legal, não é gracioso. A gente ignora, faz cara de paisagem, deixa ficar passando, cria um monte de conflito. E quando na realidade a gente só está aumentando o sofrimento, porque se a gente está resistindo, ele vai persistindo, e as lições vêm cada vez mais em volumes mais altos, até que a gente para e fala, não, deixa eu dar uma olhadinha, o que é isso? E quando a gente experimenta e integra, vai embora. Então às vezes a gente cria um sentimento, um sofrimento muito desnecessário. Não é mesmo? Esse é o mecanismo da gente começar a assumir responsabilidade. Porque muitas vezes a gente está sempre olhando para fora, tentando justificar o porquê que a gente está sentindo. Quando na realidade, tudo começa aqui dentro da gente, né? Então é imprescindível que para a nossa saúde espiritual, a gente trabalhe, na nossa reforma íntima, aplicar as lições da nossa vida para promover e experienciar o nosso crescimento espiritual, que vem exatamente como o preparo falou, é a gente vencer as nossas lutas e da forma mais amorosa e compassiva possível, não é mesmo? Esse é o grande aprendizado. Então, quando a gente começa realmente a ter vontade de trabalhar na nossa reforma íntima, é imperativo que a gente olhe esses três aspectos, né? Os relacionamentos, as crenças limitantes e os velhos paradigmas. Só quando a gente começa realmente a nos conhecer de verdade, a querer aplicar as lições de Jesus na vida, a gente se dá conta que tem várias áreas específicas da nossa vida que a gente tem que dar uma olhadinha. É como faxinar uma casa, né? As boas donas de casa sabem disso. A gente tem que ir na sala, limpar tudo, pôr as cadeiras para cima e olhar em todos os cantos, não é mesmo? Tem que ir em vários departamentos da nossa vida para ver. Nós temos que olhar cada um dos nossos relacionamentos e ver como é que está esse relacionamento. Tem algo tóxico aqui? Como eu posso promover o bem-estar com essa pessoa? E ter a coragem de olhar como eu estou contribuindo para que isso floresça ou como eu estou contaminando, criando esses conflitos. E é muito imperativo que a gente tenha coragem de olhar, porque está tudo dentro de nós como transformar esses relacionamentos. Não depende do crescimento do outro, depende simplesmente da nossa maneira de estar lidando com a gente mesmo, que vai refletir na maneira que a gente tem os nossos relacionamentos, não é mesmo? Se eu estou sendo muito dura comigo, eu provavelmente vou ser um pouco dura com as pessoas. Se eu estou me resistindo, se eu não estou me aceitando, se eu sou me chicoteandozinha, né? Exigindo muito de mim, se eu não estou me olhando com carinho, eu provavelmente vou ser muito crítica com o outro. E não vou conseguir ter os olhos amorosos para o outro. Então, começa com o relacionamento com a gente, olhando como eu estou me tratando, como que eu estou me acalentando. Eu tenho me acalentado ou eu tenho me assustado, né? E essa qualidade de relacionamento
vai refletir na qualidade do relacionamento com o meu próximo. Então, por exemplo, cada vez que a gente está experimentando uma dificuldade com o relacionamento com alguém, dá uma olhadinha se você não está fazendo isso com você mesmo. Né? Porque quando eu estou harmonizada, quando eu estou me amando, quando eu estou conectada com o meu eu divino, não importa o que o outro faz, eu vou perceber que o outro está no momento equivocado. E eu vou conseguir emanar compaixão e amor até que ele também se aprume. Porque assim como eu, tem meus momentos de glória e meus momentos nada graciosos. É ou não é? Não somos nós? Se a gente quer ser real, não existe ninguém perfeito, né? Tem dias que a gente está super equilibrado e tem dia que a gente está chutando um pouquinho o pau da barraca. Então a gente tem que tratar o outro da mesma maneira que você quer ser tratado, não é mesmo? Agora, se eu não estou bem, eu também estou desavorada, é onde dá conflito, não é mesmo? Então é imperativo que a gente começa a olhar os nossos relacionamentos devagarzinho, de forma muito amorosa, vendo como eu posso tornar esse relacionamento mais saudável, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar não. Então, se você não consegue falar não está stand-up por você mesma, né? Então, a gente é um caminho de se olhar quantas vezes a gente faz para o outro ao custo de trazer danos para nós. Aí depois fala, tá vendo? Tem tudo para ele não pôde fazer nada para mim. Quantas vezes a gente sofre pela ingratidão do outro, quando a gente deu mais do que podia? Então, a gente tem que assumir responsabilidade em aprender. Às vezes falar não é importante para a nossa saúde espiritual. E a gente precisa aprender a falar não com a mesma amorosidade que a gente fala sim. Ah, não é? Porque é só uma maneira de ser real e honesto. A gente precisa também olhar as nossas crenças, porque muito desses pensamentos negativos, a gente aprendeu a ter tanta convicção neles, que se tornaram crenças muito limitantes. Por exemplo, se uma pessoa que tenta ou escutou da mãe, você nunca vai ser nada na vida. Às vezes a mãe fala aquilo sem pensar, não é mesmo? A criança fica com aquele pensamento, cresce um adulto que tem uma convicção absoluta na crença que nada do que eu fizer vai dar certo. Eu não valho para nada. Então, você vai fazer um emprego, você se auto-sabota. Você vai ter um relacionamento, você auto-sabota. E a pessoa passa a vida inteira se fazendo sabotagem e não entende por quê. Só quando a gente vai fazer a nossa reforma íntima, que a gente vai explorar. Peraí, de onde que isso está vindo? E quando a gente sabe, fecha o nosso olho, pede para o nosso mentor, quer realmente enxergar, a lição aparece. Jesus nos mostra o que nós estamos precisando transformar. Então é só você olhar o que você está experienciando na vida e você traçar qual é a crença que está gerando essa realidade. Porque o que a gente está experimentando são as coisas que a gente traz dentro da gente. Todo mundo tem essa convicção, né? A gente experimenta as coisas que a gente acredita. Não, não. É a lei da atração. Então, se a gente está experimentando algo que a gente não está feliz, a gente tem que olhar as crenças limitantes que estão por trás disso e fazer uma limpeza. Literalmente fazer uma faxina nas crenças e buscar adotar crenças mais saudáveis que vai nos ajudar a trazer o que a gente quer, não é mesmo? E os velhos paradigmas. Muitas vezes a gente carrega paradigmas antigos dos nossos pais, da nossa mãe, que não nos servem para mais nada. E o novo paradigma qual é? São os ensinamentos de Jesus. A gente precisa adotar esse novo paradigma na nossa vida, porque o Jesus, a gente sabe, né, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o modelo, né, de perfeição para a gente seguir, ele falou, só tem um, é Jesus. É o ser mais perfeito que nós temos como referência. Então, Jesus é um novo paradigma que a gente precisa adotar, não intelectualmente, nas ações. É trazer esse novo paradigma para as nossas ações, que essa é a maneira de ser. Nós temos um exercício de meditação que nos ensina muito como fazer esse movimento. Vocês gostariam de experimentar? Pode ser? Então eu vou convidar todo mundo para... É uma coisa bem leve, não se preocupem não, tá? É só um pequeno exercício para a gente levar de uma forma bem concreta para a nossa vida como fazer isso, tá bom? Então, sentem bem confortável, fechem os olhos.
Lembre-se de uma situação que vocês experimentaram, uma prova na sua vida, uma das suas lutas, que você sente que você não aproveitou a lição, ficou mal resolvido no seu coração. Não escolha a sua maior dificuldade dessa encarnação, não, uma bem simples, tá? Então lembre-se dessa situação que ficou mal resolvida no seu coração. Respire fundo e coloque a sua atenção em observar o que aconteceu, como um observador de tudo. Deixe passar como um filme. Use o seu boné divino para te conectar com seu eu divino, para você conseguir olhar e não se envolver. Olhe como aconteceu. Olhe para a sua reação ao que aconteceu. Olhe o resultado da sua escolha. E perceba como que você se sentiu. Continue respirando. E vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao seu mentor para te mostrar, para te intuir o que você precisa ver, o que você precisa aprender, o que você precisa modificar para criar um resultado satisfatório de aprendizado. O que você poderia ter feito diferente? Confie em Deus, confie em Jesus, que está aqui com você nessa meditação. Pede assistência. Pede para Jesus te mostrar o seu próximo passo. Continue respirando. E agora volte à cena. Imagine você agindo agora com mais discernimento. Imagine se tivesse agido com esta nova informação que você recebeu de Jesus, do seu eu divino. Observe se você vê outro resultado. Note se você se sente diferente. Perceba como você se sente mais fortalecido quando o seu eu divino observa. Vai respirando e abre os olhos quando você estiver preparado. Alguns de vocês sentiram diferença? Uhum. Muito do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, vem da nossa mente indisciplinada, dos nossos pensamentos desarvorados, dos nossos sentimentos ignorados. E a gente pode aprender a criar menos sofrimento para a gente, quando a gente começa a equilibrar o nosso íntimo. Essa é a maneira que a gente tem para fazer escolhas mais saudáveis, para a gente experimentar um pouquinho mais de equilíbrio. Então, mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a gente fica mais espiritualmente saudável. E é muito importante nós entrarmos nessa vibração, começando a valorizar o que realmente importa. Porque é somente assim que a gente vai aprendendo as nossas lições, vencendo as nossas lutas, não é mesmo? E criando, claro, mais equilíbrio e mais paz. É muito importante que a gente descubra qual que é a peça que está faltando para a nossa saúde espiritual. Esse movimento da gente colocar o nosso poder divino nos ajuda a identificar qual a pecinha que está faltando para a gente trazer para o nosso dia a dia mais paz, mais equilíbrio e mais harmonia.
Está dentro de nós as respostas. Não está na mão de ninguém, está dentro do nosso coração. Por isso que é importante o nosso orar e vigiar. O orar é pedir. E é muito importante que a gente aprenda a meditar. Porque é através de meditar que a gente escuta a resposta. Quantas vezes a gente ora, mas é tão desavorado que não, a gente pede, mas não quer escutar a resposta. É muito importante a gente aprender, a gente escutar, porque Deus fala conosco através da intuição que vem entre os pensamentos. Se nós não paramos os pensamentos, como que nós podemos escutar a resposta de Deus? Muitas pessoas falam, eu peço tanto a Deus e não escuto resposta no meu coração. Se a gente não acalma um pouco os pensamentos, se a gente não nos acalenta os pensamentos, a gente não escuta a resposta, não é mesmo? E Jesus fala para a gente amar uns aos outros. É imperativo que a gente aprenda a se reconciliar, não é mesmo? A Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela propõe uma visão muito profunda. E ela diz que esses adversários, a gente só pode fazer paz com os adversários lá fora quando a gente faz a paz com os nossos adversários internos. Né? Nós temos muitos adversários internos. Nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, não é mesmo? São muitos dos adversários que nós temos dentro. Agora, como é que a gente consegue fazer a paz lá fora se o nosso melindre ainda está muito grande, não é mesmo? Se a gente não faz a paz dentro da gente, qualquer coisa do outro já pode ser um trigger que pode evocar uma reação de melindre nosso. Então é muito importante que a gente aprenda a fazer essa paz externa, a ter educação. Quais são as coisas que nos melindram? Antes que quando a gente se ofende, né? Algo nos melindrou. Se a gente, em vez de ficar olhando para o outro, acusando o outro, olha para si e procura descobrir dentro de si onde que isso me melindrou, de onde que está vindo isso, e fazer a paz com isso, o outro só é um mero instrumento neste aprendizado. E a gente passa a olhar o outro com um olhar mais grato pela oportunidade do aprendizado. E Jesus fala, reconcilie-se enquanto ele está no seu caminho. Na realidade, enquanto que a gente está no momento presente, experienciando. Porque muitas vezes a gente perde a lição porque a gente não para perceber onde gerou isso dentro da gente. E por não enxergar isso, a gente acaba projetando o dedo lá fora e tendo aquele inimigo, às vezes, por encarnações e encarnações, quando não assumiu responsabilidade pelaquilo que melindrou no primeiro lugar. Então é muito importante fazer com que esse aprendizado de olhar os nossos pensamentos, sentimentos, sem julgamento, porque vai fazer a gente ter paz interna com esses adversários internos. E isso vai refletir a maneira com que a gente se reconcilia com as pessoas. É nesse mecanismo que a gente aprende a estender o nosso amor, a nossa fraternidade. Porque a gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente traz no coração, não é mesmo? Se eu tenho muitos inimigos internos e vivo em grande conflito, é muito pouco provável que eu consiga expressar fraternidade para o meu próximo. E eu vou usar de qualquer oportunidade para acusar o outro, porque aqui não estou podendo olhar. Então é muito importante que a gente comece esse trabalho dentro de nós. Que horário que a gente tem que terminar agora? Às 8 horas? Você pode ir até às 8h15. Outro aspecto importante do amar-vos aos outros é a gente sempre fazer a escolha da porta estreita. Eu fiquei assim, eu ri muito com o seu comentário assim, dentro de mim, porque é exatamente da dieta espiritual que eu ia falar. Porque a gente tem tanta preocupação de dieta, não sei aqui vocês, mas lá a gente está sempre falando como a gente tem que emagrecer e dieta, porque a dieta que realmente conta aqui é a nossa dieta espiritual, não é mesmo? Que a porta é estreita, então todas as gorduras espirituais não vão passar. E nós carregamos muita gordura espiritual, infelizmente. Se estamos aqui nesse planeta agora,
de prova e expiação, significa que a gente é bem gordinho, espiritualmente falando, né? Muito egoísmo, muita vaidade, né? Muito orgulho, muita ganância, muita inveja, avareza, e põe todos esses, cada um tem as suas, né? Tem muitas tristezas, tem muito inconformismo, né? Tem muita prepotência, tem tanto preconceito ainda entre nós, não é mesmo? Todas essas são as gordurinhas que vai impedir a gente de passar. Então é imperativo que a gente faça essa dieta. É imperativo que a gente deixe isso embora para que a gente possa realmente passar pela porta estreita, para ter liberdade de ação. É muito importante manter o nosso espírito esbelto. É imprescindível, que a coisa mais importante é a gente se livrar dessas imperfeições e aprender a se livrar o mais rápido possível. Porque a gente sabe que nós estamos num momento de transformação. A gente não sabe quanto mais tempo nós temos para viver aqui. Ninguém tem essa certeza. A certeza é uma só. Eventualmente nós vamos desencarnar. Eventualmente. A gente não sabe quem vai primeiro. Muitos podem não estar aqui nem amanhã. Então é imperativo que a gente não desperdice mais tempo. A época do lero-lero, gente, acabou. Quem realmente quer evoluir, quem realmente quer entrar na regeneração, quem realmente quer viver em harmonia e paz, não tem mais tempo para o lero-lero. A gente tem que começar a assumir responsabilidade e ir limpando o nosso espírito dessas gorduras, dessas imperfeições que acaba travacando a gente na vida, não é mesmo? Não tem outro caminho. É o caminho luminoso que Jesus nos oferece. Aprendendo a amar uns aos outros com a nossa força, com o nosso melhor potencial, para nós construirmos um mundo novo junto. Por isso que a gente tem que se transformar, eliminando essas imperfeições, nessa reforma última, para a gente aprender de verdade o que Jesus quis dizer, amar-vos uns aos outros. Limpar, deixar que essas transformações, essa limpeza, expanda a nossa consciência, para que a gente possa acordar com mais vontade de ser um instrumento de Jesus. Que principalmente a gente na casa espírita, a gente tem que ir transformando, eliminando o nosso personalismo. Porque na realidade isso é o nosso ego. Nós todos somos iguais perante Deus, não tem ninguém melhor que o outro. Nós todos estamos aqui para aprender a encolher o nosso ego e a expandir o nosso eu divino. Essa é a grande lição. Toda vez que a gente se perceber querendo ser mais que o outro, querendo, eu estou certo, você está errado, com quem você pensa que você está falando, isso é o nosso ego, gente. Essas nossas gorduras espirituais, nós somos todos irmãos. Nós todos, eventualmente, vamos ser puros. Ainda estamos longe disso. Ainda estamos predominando todas as imperfeições que a gente tem que aprender ainda. Mas nós temos que ter isto em mente. Nós somos todos iguais. Temos que nos amar uns aos outros. Nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Não tem ninguém melhor. E nós temos que aprender a parar de alimentar o nosso ego, o nosso personalismo. Todas as vezes que a gente sentir vontade de falar, eu estou certo, você está errado, perceba que é o teu ego. E porque a gente não gosta de se sentir diminuído, a gente não gosta de se sentir humilhado, a gente revida. Não, eu tenho que falar mais alto. Mas no momento que a gente tem essas reações, o nosso ego cresce. Se a gente tiver coragem, assim como Jesus nos ensinou, ter a dignidade de não responder às ações do outro, de não dar o troco, de não levar o olho no olho, dente por dente, se a gente conseguir tolerar por um momento, não alimentar o ego nesses momentos de dificuldade, a gente vai naturalmente sentindo o nosso eu essencial se expandindo. E esta é a lição. Nos momentos de conflito da nossa vida, onde o nosso ego, o nosso personalismo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho quer falar o mais alto, o convite de Jesus é agir com dignidade. Tolere aquilo. Mas você vai tolerar por um segundo só, porque naturalmente, não alimentando o ego, o seu ser essencial expande. E é desse espaço de amor expandido que a gente consegue perceber que o nosso outro irmão está equivocado. Que o nosso outro irmão está no momento de confusão. E é aí que a gente consegue
estender o nosso amor. E aí que a gente consegue estender a nossa fraternidade. Essa é a nossa luta, os nossos adversários internos, que nos impede de passar pela porta estreita e que nos impede de amar uns aos outros. Essa é a meta de Jesus, nos ensinar para agir o mais dignamente possível, para que a gente possa expressar o amor que Ele trouxe, a mensagem de amor. Então é uma escolha, no momento de conflito é uma escolha. Você quer escolher o caminho que Jesus ensinou, de agir com dignidade, encolhendo o seu ego, diminuindo o seu personalismo, para que o seu ser essencial, o seu eu divino, se expanda. Ou continuar em conflito, nas imperfeições, nesse planeta, porque na realidade a gente sabe que esse planeta está para se transformar. Nós vamos nos transformar na regeneração. Quem não consegue se manter na vibração do amor, não vai estar aqui. Vai ir para o outro planeta que vai vir como prova e experiência, de prova e expiação. Quem quiser ir para a regeneração tem que aprender a encolher o ego e expandir o eu divino, que é a saúde espiritual. Então fica aqui o convite para a gente praticar essas lições de Jesus. Jesus está lá pulando de alegria se vocês sentarem. É isso aí. Muito obrigada, meus irmãos, pela paciência de ouvir.